Bom dia! Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra todas as áreas da nossa vida. Nos guarde, Senhor, nos livre, nos proteja do mal, das ciladas do mal, da maldade aqui desse mundo. E nós oramos profetizando a prosperidade entrando no nosso lar, a bênção, a suficiência, o Deus da provisão que nos torna bem-sucedidos em nossa família, bem-sucedidos em nosso trabalho, bem-sucedido em nossos relacionamentos, em todas as áreas da nossa vida. Nós pedimos o teu favor, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. E hoje Deus me dirigiu a uma palavra, eu quero ser fiel a essa palavra. Quando eu acordo pela manhã e acordo com uma palavra de Deus, eu sei que o Senhor quer falar através daquela palavra. E aconteceu comigo essa manhã, quando eu despertei com essa palavra bem viva dentro de mim. E eu sei que o Senhor tem alguma informação para a tua vida aqui nessa palavra. Se Deus te trouxe aqui, existe um propósito. Se Deus te trouxe aqui, Ele vai falar algo com você. Existe algo espiritual que vai ser comunicado aqui nessa palavra. E você que está aí me ouvindo, que entrou agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo para que o YouTube mande para mais pessoas. E se não é inscrito no canal, te inscreve. Só vai fazer bem para você e para sua família estar aqui orando conosco e engajado nos propósitos que nós temos apresentado diante do Senhor. Inclusive hoje, no final dessa oração, eu tenho um desafio para cada pessoa que tem orado comigo aqui diariamente. Um grande desafio, algo que o Senhor colocou no meu coração ontem e que eu estarei falando sobre esse desafio hoje e talvez nos próximos dias também. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. Essa é uma palavra profética, amém? Mas antes eu quero dar o testemunho da Célia, que mandou o seguinte testemunho para a gente. A paz. O Senhor liberou uma palavra de cura para uma dor embaixo da costela direita. E eu sofria com essa dor há muitos anos. Assim que o Senhor declarou essa palavra, eu tomei posse da cura. E desde então, eu não sinto mais dores. Deus seja louvado, que Ele abençoe a sua vida e seu ministério. E a Ana mandou o seguinte testemunho: graça e paz. Eu fiz o propósito pelos meus filhos. Meu filho mais velho é autista e não aceitava o irmão caçula por perto. A primeira vez foram 40 dias, desta vez já eram 6 meses. E eu comecei firme neste propósito desde o dia 1º de janeiro. E hoje a paz entrou dentro da nossa casa. Eu não desisti e sigo em todos os propósitos com você. Toda a honra e glória ao nosso Senhor. Muitas bênçãos para ti, tua família e toda a tua equipe. Que bênção, Ana. Fico feliz da paz ter entrado. Exatamente, tem lares onde a briga, a discórdia, o conflito, a confusão é uma coisa comum. No entanto, nós não devemos aceitar. Nosso lar deve ser um lar de paz, mesmo que haja desafios dentro da nossa casa, mesmo que haja problemas, nós devemos buscar o milagre de Deus para dentro do nosso lar, a prosperidade, né? Como eu tenho dito, a prosperidade, ela não é financeira só. A prosperidade é você ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. E uma família abençoada, isso é riqueza de Deus, isso é uma bênção de Deus. A palavra que Deus me deu está em Atos capítulo 28, do verso 1 em diante. Preste atenção, porque aqui tem algo para você. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade.
porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. O navio que Paulo estava acabou naufragando. E eles foram parar numa ilha chamada Malta. E quando eles chegaram lá, fizeram uma grande fogueira. Paulo estava recolhendo alguns pedaços de lenha. E a Bíblia diz que uma víbora saiu, aquela lenha, aquele fogo que eles tinham acendido, e picou a mão de Paulo. E ele simplesmente sacudiu a mão na fogueira e não houve dano nenhum. Pensaram que ele era um deus, porque havia escapado de um naufrágio e agora escapou de uma víbora. Deixa eu dizer uma coisa para você. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. E quando Deus tem um propósito de que você chegue num lugar, porque Paulo estava indo até o seu propósito, Deus o guardou, o protegeu, o livrou. E as pessoas que estavam ali pensaram que ele era um Deus por fazer isso, mas ele era um homem, só que um homem cheio de fé. E um homem que estava indo rumo a um propósito, rumo a uma direção que Deus havia dado a ele. Porque mesmo podendo sair daquela rota, ele estava para ser julgado, ele decidiu permanecer naquela rota porque ele entendeu que existia um propósito do Senhor. Quando você está no propósito do Senhor na sua vida, quando você está no propósito do Senhor, você é guardado, você é livre do mal. O Senhor te dá grandes e poderosos livramentos de coisas que você nem imagina. É por isso que nós devemos confiar no propósito de Deus. Tudo na nossa vida deve estar ligado a um propósito. Porque se não estiver ligado a um propósito, nós não vamos ter esse respaldo de Deus. Esse respaldo, porque é o que nós precisamos. A nossa caminhada aqui nessa terra, nós precisamos de um respaldo. Nós precisamos estar protegidos por Deus no lugar que nós estamos. Então, se você está trabalhando no lugar certo, se você está morando na cidade certa, se você está conectado com as pessoas certas, você está respaldado por Deus. Você está todo guardado por Deus. E mesmo que você enfrente situações de acidente, como Paulo enfrentou, bichos peçonhentos ou qualquer tipo de adversidade que venha contra a sua vida para lhe ferir, Deus lhe guardará. Deus lhe guardará. Por isso, esteja no propósito. O segredo é estar no propósito. Eu fui essa semana jantar na casa de um irmão e amigo nosso. E lá ele me relatou uma experiência que ele teve. Eu quero compartilhar isso com você porque eu senti de compartilhar isso com você. E ele chegou num lugar, uma cidade, onde ele olhou para uma casa da esquina, que encheu os olhos dele. E ele disse: é essa casa que eu vou alugar. E não estava dando certo para alugar, e ele foi então até o dono e conseguiu alugar. Sabe, deu uma insistida para conseguir aquela casa e conseguiu aquela casa. Um final de semana comum, um final de semana onde as coisas estavam acontecendo normalmente. A filhinha dele, de 1 ano e pouco, ficou presa no portão daquela casa e acabou falecendo. E uma das coisas que me chama a atenção foi um ato assim
foi um ato, um acidente, foi uma fatalidade. Mas o que me chamou a atenção, sabe? Claro, houve a perda, mas algo que ele disse para mim, e é muito importante isso, ele disse assim: eu aprendi com essa lição, que naquele momento ele não tinha a clareza que ele tem hoje, então realmente foi um acidente. Ele disse: quando as coisas elas não se encaixam totalmente, não dá para insistir, porque eu insisti para alugar aquela casa. E quando ele falou isso para mim, eu pensei assim: essa palavra ela vai servir para milhares ou talvez milhões de pessoas, porque às vezes nós insistimos numa coisa na nossa vida, sabe, que não é a vontade de Deus, e Deus sabe que nós acabamos muitas vezes querendo uma coisa demais, e às vezes aquilo que nós queremos demais acaba muitas vezes atrapalhando no propósito, no plano que Deus tem na nossa vida. É por isso que estar no propósito é tão fundamental. Todo negócio tem que estar no centro da vontade de Deus. Toda direção que nós tomarmos tem que ser na direção de Deus. Nós precisamos estar sendo guiados por Deus. O homem, ele tem muitos pensamentos. A Bíblia fala das invenções, né, do homem, do coração do homem. O homem inventa muita coisa e nós temos que ter cuidado para não inventar uma coisa fora da direção de Deus. De repente você, sabe, toma uma decisão de, não, sabe de uma coisa, eu vou pegar e vou largar tudo isso e vou ir lá morar no meio do nada, porque essa é a vida que eu quero daqui para frente. Daí você vai lá, mora no meio do nada e aquilo, em vez de ser uma coisa boa para você, na verdade é um atrapalho. E assim é tudo na nossa vida. Para toda decisão na nossa vida que vai, sabe, nos tirar do curso, nós temos que notar se vamos ter o respaldo de Deus. Porque se você não tiver o respaldo de Deus, você pode estar num palácio, você pode estar na melhor cama do mundo, você pode estar rodeado de riqueza, você pode estar rodeado de amigos. Aquele lugar é um lugar mau para você. Aquele lugar não vai ser um lugar bom, não vai ser um lugar abençoado, não vai haver a proteção divina, não vai haver a proteção divina sobre a sua vida. É por isso que essa palavra veio tão forte ao meu coração quando eu acordei essa manhã. Como Paulo estava no propósito de Deus, ele estava respaldado. Imagina, uma víbora o picou. E eu vou dizer uma coisa para você, da onde eu venho, lá do Rio Grande do Sul, no interior, na fronteira que nós morávamos, tem muita cruzeira, sabe? Tem muita cruzeira. São cobras muito venenosas. Teve um caso lá na região de um homem que foi picado por uma cobra e o sangue dele virou uma gelatina. O sangue dele virou uma gelatina. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando estamos no propósito de Deus, como Paulo estava aqui, a víbora o picou, mas não aconteceu nada. Ele estava respaldado por Deus. Ele estava no centro do propósito de Deus. É claro que nós não devemos, olha só, nós não devemos tentar a Deus. O fato de você estar no propósito de Deus, você pegar e fazer uma coisa maluca. Não, Deus vai me proteger porque eu estou, não. Não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando sobre o respaldo divino quando nós estamos no propósito de Deus. Amém? Então, não faça coisas imprudentes também, ok? Tudo na nossa vida tem que seguir uma direção de Deus. Se seguirmos uma direção de Deus, seremos respaldados. É por isso que Deus livrou Paulo do naufrágio, livrou ele da serpente também, porque ele estava no centro do propósito de Deus. Por isso, verifique se essa mudança de curso que você está para fazer na sua vida está na direção de Deus. E não se engane. Não se engane. Busque a Deus para ver se essa é a direção de Deus na sua vida. Não force uma coisa.
Não force. A Bíblia diz também, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Essa foi uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu sei que essa palavra, ela é profética para a sua vida. Ela é uma direção de Deus. Talvez algo que você esteja insistindo e Deus está dizendo, ei, aperta o pé no freio aí, ora mais um pouco para ver se essa é a direção do Senhor realmente para a tua vida ou não. Eu sei que você chegou aqui para buscar uma direção de Deus. Amém? Você chegou aqui para buscar uma direção de Deus. Então, sabe, renda seu coração a Deus. Renda seu coração ao que Deus está falando com você, porque eu sei, Deus está falando com muitas pessoas através dessa palavra, no nome de Jesus. E Deus colocou no meu coração de lançar um desafio aqui. Você já viu aquele filme O Quarto de Guerra? Aquela senhorinha que orava muito, era uma intercessora, depois ela ensinou a outra mulher também a orar, a interceder. Ela tinha um mural, né, no quarto de guerra dela. O quarto de guerra que a gente diz era um quarto de oração, né? Ela tinha um mural. Naquele mural ela colocava ali todos os alvos de oração dela, né? Ela colocava todos os alvos de oração dela. Você sabe o que eu senti dentro do meu espírito ontem? Senti ontem quando eu estava aqui na oração. Eu senti muito forte de criar um mural de alvos de oração. De criar um mural de alvos de oração. E nesse mural colocar a nossa família, colocar nossos sonhos, colocar o propósito de Deus na nossa vida, sabe? E ficar até o fim do ano orando por isso. Eu vou criar o meu mural, certo? Eu vou criar o meu mural de oração. Ele vai ser pessoal, certo? Eu não vou ficar assim compartilhando com todo mundo os meus sonhos, mas eu vou criar um mural e vou colocar aqui na porta do meu escritório, certo? Vou colocar aqui na porta do meu escritório, claro, lá de dentro aqui na minha sala, mas eu vou criar um mural e toda vez que eu entrar em oração, todos os meus alvos de oração, sabe, os meus sonhos, projetos, o que o Espírito Santo está colocando diante de mim, eles vão ser tocados também. Então eu gostaria que essa semana você pegasse uma cartolina grande, certo? Ou uma folha de papel A4, 2 folhas de papel A4, e você ali escrevesse os teus sonhos. Se você tem uma família, cola a foto da família, sabe, ali naquele papel. Ou de repente, se você tem um projeto de construir uma coisa, pega um recorte, coloca no teu alvo de oração, certo? Casamento, enfim, recorta coisas ou só tenta desenhar um pouco e faça o seu quadro, o seu mural de oração. Amém? Eu recebi isso da parte de Deus assim, de forma muito clara, de fazer esse mural, sabe, de alvos de oração, mural de alvos de oração. Então eu convido você a entrar nesse propósito e a fazer isso, certo? A fazer isso. Eu posso até fazer o modelo do meu mural, certo? De alvos de oração e passar para você ver como é que eu vou fazer. Posso fazer isso também, certo? Eu posso fazer um aqui, pedir para o meu pessoal no escritório fazer e deixar ele em branco, para que você veja como é que vai ficar e você fazer aí na sua casa. Mas esse é o meu desafio para você. Crie, sabe, um mural de alvos de oração e coloque no lugar que você mais ora. Até dentro da Bíblia você pode colocar esse seu mural de alvos de oração. Tenho certeza de que essa foi uma direção de Deus e vamos orar, vamos envolver os nossos alvos de oração com oração, que nós veremos milagres. Amém? Eu deixo essa instrução para você. Quero pedir a você que está entrando aqui nessa oração, para você compartilhar com 7 pessoas. Você pode fazer isso? Compartilhar com 7 pessoas? Faça isso agora. Compartilhe aí com amigos, com parentes, com pessoas próximas de você. Me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que puder. Eu quero falar rapidamente dos meus livros, que
tem abençoado a vida de muitas pessoas e que você pode adquirir, pode dar de presente, certo? Eu tenho parceiros do nosso ministério que compraram para dar para todos os funcionários esse livro aqui, Café com Jesus. Esse livro aqui tem sido uma bênção, é uma palavra para cada dia do ano e que vai te abençoar muito. Você pode adquirir no meu site. Esse aqui, O Homem que Aprendeu a Ouvir a Voz de Deus. 22 formas que Deus usa para falar conosco. Você deve aprender a observar os sinais de Deus. E esse livro aqui é o livro Sonhos. Eu acredito que Deus fala através dos sonhos. Tá? Eu acredito que Deus fala através dos sonhos. Então, esse livro aqui vai te abençoar. Vai ser uma bênção, uma direção para você que tem muitos sonhos proféticos e que com certeza vai lhe dar luz, vai lhe dar um norte sobre o que é que você tem sonhado. E se você ainda não é aluno da Academia Kindle, ontem nós demos uma direção muito especial e quinta-feira eu vou dar uma direção também muito especial dentro da Academia Kindle Global. E se você é um empreendedor, nós vamos ter um grande evento, e eu estou anunciando para os nossos alunos da Academia Kindle Global. Você que é um empreendedor, que deseja furar o teto, como eu digo, você precisa de uma revelação, de uma estratégia de Deus. E uma chave de Deus pode mudar a sua história. Por isso, se torne aluno da Academia Kindle Global, que você vai ter acesso a essa informação. Você pode hoje mesmo fazer a tua inscrição através do meu site www.viniciusiracete.com.br. Esse é um investimento no seu destino. Isso não tem preço, isso tem valor, tá bom? Vem se tornar aluno da nossa academia e você vai ser treinado. Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, não esquece de compartilhar, seja uma bênção para alguém. Está escrito assim no Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar no nome de Jesus Cristo. E se você tem um pedido de oração, coloca aqui nos comentários agora. Deus vai agir na sua vida, amém? Deus vai agir na sua casa. Eu vou estar ao vivo hoje às 9 da manhã e depois eu tenho oração às 18 horas. E hoje, nas 9 da manhã, eu tenho uma palavra muito chave para a tua vida. Não perca, 9 da manhã, ok? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós oramos agora e declaramos a prosperidade divina está entrando no meu lar. A prosperidade divina está entrando no meu caminho. A prosperidade divina está entrando em todas as áreas da minha vida. E eu serei bem-sucedido na minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa. Eu serei bem-sucedido nos meus relacionamentos. Eu serei bem-sucedido nos negócios. Eu serei bem-sucedido no ministério. Eu serei bem-sucedido em todas as áreas da minha vida. O que eu colocar a minha mão vai prosperar. No nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar esta casa diante de Ti. Eu quero apresentar essa família. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que todo impedimento dentro desta casa, todo impedimento dentro dessa família está sendo quebrado agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória a essa pessoa agora. Que todo tipo, Senhor, de laço, tira ela do laço.
tudo aquilo que é engano, tudo aquilo, Senhor, que é um caminho mau, tudo aquilo, Senhor, que pode estar preparado contra ela, tira ela agora, Senhor. Eu oro para que o Senhor cegue o inimigo, afaste, Senhor, a maldade, o caçador do caminho dela, que toda ação maligna seja desfeita no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para essa pessoa. Toda mulher que está enfrentando problemas sérios de tireoide, toda mulher que está com nódulos na garganta, no pescoço, eu quero declarar saúde agora. O Senhor está me dirigindo a isso na oração. E eu quero declarar saúde a essa pessoa, e que o Senhor está tirando essa pessoa de lugares de enrosco, está tirando ela, Senhor, de lugares de problema. O Senhor está tirando ela de lugares, ó Deus, que era cilada. Por isso, dá livramento agora. Essa palavra, Senhor, que foi ministrada, ela foi dirigida pelo Senhor. Meu Deus, dá respaldo para quem está no propósito e para quem está fora do propósito, Senhor. Que hoje essa pessoa receba a resposta divina dentro do seu ser, do que precisa ser alinhado, do que precisa ser ajeitado, do que precisa ser reconduzido, Pai, no nome de Jesus. Oro também para que toda enfermidade física ou emocional renda-se ao poder de Jesus Cristo. Que todo câncer, que toda alergia, que toda dor, que toda infecção, que toda inflamação renda-se ao poder de Jesus Cristo. Ser curado. Jesus Cristo dá saúde, do alto da cabeça a plano dos pés. Toda angústia saia, toda depressão saia, todo mal que tem atacado essa pessoa, tem atacado sua mente, tem atacado a sua vida, eu digo a esse mal, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Eu digo a todo mal, saia. E que o poder de Deus toque na vida dessa pessoa agora. Senhor, eu também oro para que todo aquele que tem um grande desafio no dia de hoje, eu tenho orado muito por isso, Senhor, que o Senhor dê os recursos que essa pessoa precisa, que o Senhor dê as conexões certas, abra as portas certas e que os milagres divinos, a prosperidade divina toque na vida dessa pessoa para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Vai ter gente que está aqui nessa oração que vai ter boas surpresas de Deus no dia de hoje. Você crê? Declare aqui nos comentários eu creio e sela essa palavra agora compartilhando ela com pelo menos 7 pessoas. E não esqueça de criar o seu mural de alvos de oração. Paz e prosperidade e salvação na tua casa, em nome de Jesus. 9 da manhã estarei aqui junto com vocês, se Deus quiser. Até mais. Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz, a alegria, a prosperidade e a salvação de Jesus Cristo sobre a tua vida e sobre todos da tua casa. Que o Senhor te livre de todo mal, que o Senhor te livre da injustiça, que o Senhor te livre das contrariedades e que o Senhor coloque uma cerca viva de proteção ao redor do teu cônjuge, ao redor dos teus filhos e ao redor da tua vida. Que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída e que o Senhor quebre completamente toda a influência do mal contra o teu caminho, contra teus projetos e contra os teus sonhos. No nome de Jesus Cristo, nós convidamos a doce presença do Espírito Santo para se fazer presente aqui nessa oração. E declaramos, ó Deus, a nossa dependência total e completa de Ti, não só no dia de hoje, mas enquanto nós vivemos. Doce Espírito Santo, libera Teu poder sobre nossas vidas, nos capacita, nos fortalece e nos enche demais da Tua presença. Apresentamos a Ti, ó Deus, todas as nossas cartas, todas as nossas orações específicas, nossos pedidos, e oramos, ó Deus, por resposta, oramos por livramento, oramos por uma ação sobrenatural do Senhor, também oramos por cura. Todo aquele que colocou na sua carta para Deus um pedido em favor da sua saúde, em favor da saúde dos seus familiares, das pessoas próximas, nós oramos por um milagre total e completo e declaramos saúde no nome de Jesus Cristo.
receba a cura, receba o milagre. Cremos que Jesus é a cura, cremos que Jesus opera milagres, nossa fé está em Jesus e invocamos o nome de Jesus Cristo aqui nessa oração. Apresentamos, Pai, todos os pedidos de oração, todas as cartas para Deus, em o nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Tem uma pessoa que está aí me ouvindo, está com muita gastrite, muito desconforto no estômago. Eu quero declarar saúde sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. E quero liberar uma palavra também sobre duas pessoas, sobre o Igor e sobre o Vitor. Não sei se são sócios, não sei se trabalham juntos, mas Deus está dando um livramento para essas pessoas, no nome de Jesus Cristo. Eu quero glorificar o nome de Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu tenho um testemunho aqui da Graziela e ela escreveu assim: hoje vim dar o testemunho da minha prima, que foi diagnosticada com câncer de mama. Começamos a orar às 6 da manhã e às 18 horas, para a glória de Deus. Ela está totalmente curada. Glória ao nome de Jesus. Jesus cura. A nossa fé está em Jesus. A nossa fé está em Jesus. Não coloque a fé em mim em nenhum momento. Coloque a fé em Jesus Cristo, porque Ele cura, Ele opera milagres. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Ontem eu estava sendo entrevistado por um jornal britânico e me foi perguntado por que as pessoas acordavam às 6 da manhã para orar. E eu respondi que era a necessidade de buscar algo de Deus para começar o dia. E sabe, eu acredito que estamos sempre cercados de tantas coisas e é Deus que nos fortalece, que nos sustenta. Então, quando você vem à oração aqui, você vem buscar um fortalecimento que não vem aqui dessa terra, vem do alto. Nós precisamos de força. Nem sempre Deus tira os problemas do nosso caminho, mas Ele nos dá força para lutarmos, Ele nos dá força para prevalecermos. Diga assim comigo: Senhor, dá-me forças para me manter firme e para prevalecer em nome de Jesus Cristo. Amém? Começamos o dia de hoje com essa oração. Senhor, dá-nos forças para continuar e para prevalecer em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Já deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza, o teu like, e compartilha essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Deus recompensa a pessoa que é uma semeadora do bem, uma semeadora da palavra, uma semeadora das coisas do alto. Então compartilhe essa oração com amigos, com parentes, com pessoas próximas, nas tuas redes sociais, no nome de Jesus. Deus me deu uma palavra e essa palavra está em Provérbios capítulo 10, verso 22. É um texto muito conhecido e o título dessa palavra é o código da riqueza espiritual sem tristeza. O código da riqueza espiritual sem tristeza. Provérbios 10, 22 diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. A bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. A bênção, ela é uma atmosfera. A bênção é uma atmosfera e a Bíblia diz que o que vem de Deus é bom, o que vem de Deus acrescenta, o que vem de Deus abre portas, o que vem de Deus traz alegria, mas o que não vem de Deus traz tristeza, o que não vem de Deus traz dúvida, o que não vem de Deus traz peso, traz opressão, traz indignação. Então,
o que vem de Deus é algo muito puro, é algo muito verdadeiro, mas o que não vem de Deus é algo que já vem contaminado, cheio de engano, cheio de falsidade. A bênção do Senhor enriquece, mas a Bíblia diz aqui nesse texto que não traz dores. O que vem de Deus não traz dores. Não estou falando que Deus, Ele isenta totalmente da dor, mas aquilo que está na direção de Deus, apesar das dificuldades, você é sustentado pelo Senhor. Entenda, o reino, mais do que dar coisas a nós, ele dá entendimento. Porque pensamos que o reino de Deus é só receber coisas, bens materiais, realização de sonhos, uma cura, uma libertação. O reino de Deus é bem mais do que isso. O reino de Deus te dá entendimento, te dá luz, te dá clareza, te mostra a realidade das coisas por trás, que de outra forma você não veria. A bênção liberada, ela não é mágica, ela vem pelo propósito. Eu creio que grandes bênçãos estão totalmente conectadas ao propósito. Então, se eu viver o propósito de Deus na minha vida, então certamente eu irei ser abençoado. É no propósito que eu sou abençoado. Fora do propósito tenho dor. Fora do propósito eu estou andando sempre sem paz, sempre sem alegria, perdendo o sono. Então existem dois caminhos: o caminho de andar bem com Deus e ter uma vida plena, uma vida tranquila, uma vida abençoada, mesmo que eu tenha desafios, e viver na dor, sempre no sofrimento, sempre na dificuldade. Tem coisas que não é o que Deus reservou para nós. A bênção que enriquece, ela não depende do sistema aqui desse mundo, das variações do mercado, o dólar que sobe, a bolsa que cai, não. A bênção de Deus não depende desse sistema como nós o conhecemos. Para Deus te abençoar, Ele independe se a situação está favorável, se as coisas estão a seu favor, se está tudo indo bem com aqueles que estão ao teu redor e que então irá bem para você também, não. A bênção que enriquece, como está escrito aqui, ela independe até da boa vontade de outras pessoas com você. A bênção de Deus, ela não é escrava do mercado, ela não está sendo subserviente desse sistema, porque a bênção de Deus, ela vem e ela cobre qualquer coisa, ela ultrapassa qualquer coisa. No Salmos 1, eu gosto muito desse salmo, no verso 3 diz: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. O que a Bíblia está dizendo é que aonde Deus te plantar, quando você está na bênção de Deus, aonde Deus te plantar, você vai florescer. E a bênção vai ser contínua sobre a tua vida. O suprimento vai ser contínuo sobre a tua vida. Onde Deus te plantar, irá dar certo. A bênção do Senhor enriquece e não traz dores. Se você estiver no lugar errado, se você estiver fora da vontade de Deus, então você terá muitos problemas, um após o outro. Porque mesmo que nós tenhamos problemas plantados nessa corrente de águas, nós estaremos sendo sustentados por Deus. E daí vem uma outra questão. Daí não se trata de apenas ser abençoado, mas também de se aprender a lutar abençoado. Não é onde você escolhe ser plantado. Não é você que escolhe
Ah, eu vou para lá porque lá é melhor. Não, é aonde Deus determinou para você. Movimento nem sempre significa progresso. Nem sempre significa que se você trabalhar muito, se você se esforçar muito, você vai progredir. Tem um monte de gente assim, que está fazendo grandes movimentos e zero de progresso. Não adianta se matar de trabalhar. Estar vazio é sinal que se está fora da rota do reino. Então, se não está lhe dando paz, se não está lhe dando alegria, se você não tem mais prazer de estar aonde você está, alguma coisa está fora da rota do reino. A bênção que prospera sem dor é só onde há propósito. A bênção aonde não tem dor é aonde tem propósito. Se tem propósito, eu vou estar abençoado. Não vai me trazer dores. O maior inimigo da pobreza, de qualquer tipo, pobreza espiritual, pobreza financeira, pobreza emocional, é a ignorância. É você não ter, sabe, a informação correta para poder romper, para poder avançar. As pessoas, elas, pela sua ceguez de entendimento, pela sua dificuldade de crer em coisas maiores, de olhar as coisas pelos olhos do Espírito, elas estão ficando fora de uma riqueza espiritual, dessa bênção que enriquece e que não traz dores. A religião nos ensinou que é errado desejar o melhor dessa terra, de ter o suficiente. Mas Jesus, ao contrário do que muitos dizem, Jesus começou o seu propósito com recursos, porque ele estava na rota de Deus. Jesus nasceu, a família era pobre, Maria, José tinham uma vida simples, tanto que Jesus nasceu numa estrebaria, num lugar muito simples. Mas a Bíblia diz então que Deus envia magos para trazerem a Jesus ouro, incenso e mirra. Para quê? Para quê que esses homens vieram de lugares distantes? E não é 3, como nós pensamos. Não, foram 3 tipos de presentes, mas geralmente eles andavam em caravanas. Talvez mais de 10, mais de 20. Eram muitos. E trouxeram para Jesus esses presentes. Ou seja, para Jesus iniciar o seu ministério, para a família de Jesus ter, para começar, Deus enviou o recurso. Quando você está na rota do reino, Deus envia o recurso de alguma maneira para você. Receba essa palavra como uma palavra de Deus para a sua vida. Quando você estiver na rota do reino, o recurso, a provisão vai chegar. Existem muitas pessoas sendo promovidas por Deus em silêncio e outras que não saem do lugar. Você sabe qual que é a diferença de uma e de outra? É porque uma descobriu o seu propósito, faz as coisas de propósito, se move com propósito aqui nessa terra. E o que distingue essas pessoas é a mentalidade. Uma mentalidade que não está aberta ao novo de Deus. Escute isso porque é muito importante. Uma mentalidade que não está aberta ao novo de Deus não pode viver algo novo. Uma mentalidade que não está aberta a uma direção de Deus, a uma palavra de Deus, a um propósito maior, ela não está pronta para viver a bênção que enriquece e que não traz dores. A conexão mais forte que você tem que ter é com o seu chamado. Então, mesmo que haja perseguições, contrariedades, mesmo que haja maldades contra você, você não pode sair do seu chamado, daquilo que Deus te chamou. E nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes podemos achar que estamos no nosso chamado, mas na verdade estamos indo por um outro caminho, fazendo uma coisa que vemos outros fazer
porque vimos ali uma oportunidade de crescer e não é o que Deus tem para a nossa vida. A bênção que enriquece sem dor é uma vida no centro da vontade de Deus. Uma vida no centro da vontade de Deus, ela traz a bênção que enriquece e que não traz dores. Mais do que performance ou influência comprada, que as pessoas fazem muito hoje isso, é estar alinhado com a vontade de Deus. Então, não adianta você fazer de tudo o que dizem para você fazer se você não estiver alinhado com a vontade de Deus, alinhado com a palavra de Deus, alinhado com aquilo que Deus tem para a sua vida, alinhado com aquilo que o Espírito Santo tem lhe dito na sua caminhada. Então, nós estamos tentando fazer as coisas, mas muitas vezes estamos fora da vontade de Deus. Existem 3 posicionamentos do propósito que você tem que entender. Primeiro, o posicionamento de identidade. A pessoa que não tem um posicionamento de identidade, ela é levada por qualquer um. Ela imita o que dá certo. E aí a bênção que enriquece não vem sobre ela. Você tem que ter um posicionamento de identidade. Eu demorei anos para compreender quem eu sou. Tem pessoas que se ofendem quando não são chamadas pelo seu título. Cada um é cada um, mas você tem que entender que o maior título é ser filho de Deus. O maior título que existe é ser filho de Deus. É você poder ser herdeiro no reino de Deus. Por isso, você tem que saber quem você é, certo? Independente do que as pessoas chamam você, independente do que as pessoas falam de você, você tem que saber quem você é. Quem eu sou? Eu sou um filho de Deus. O segundo posicionamento que você tem que ter é um posicionamento espiritual, de intercessor, de alguém que sabe que é filho de Deus e que ora e que Deus responde. Um posicionamento espiritual. Eu não estou, para ceder ao inimigo. Eu não estou para me acovardar. Eu estou para lutar. E o terceiro posicionamento que nós temos que ter é um posicionamento de valores. Nós temos visto muitas pessoas que não têm valores, não têm caráter, não têm ética. E elas não sabem que isso traz pobreza de todo tipo para a vida dela. Inclusive, e a maior pobreza é espiritual, porque nós precisamos ter caráter em nossos negócios, caráter em nossos relacionamentos, até caráter quando colocamos a nossa cara, podemos dizer cara tapa publicamente. O reino de Deus não é um concurso de popularidade. Então não é fazer o que agrada a maioria, é fazer o que agrada a Deus. O reino é um governo que exige separação. É impossível, isso é importante falar, é impossível você viver o reino de Deus na sua máxima, querendo agradar a todos. José passou por tudo, mas onde ele chegava ele prosperava. E sabe por quê? Porque a bênção estava sobre ele, a bênção que enriquece estava sobre ele. Então não importa se ele estava na casa de Potifar, ele prosperava. Se ele estava na prisão, ele prosperava. Se ele estava na casa do faraó, ele prosperava. Por quê? Porque ele era um homem que estava alinhado com as promessas de Deus. Ele não tirava os seus olhos do que Deus havia mostrado para ele, dos sonhos que Deus havia dado para ele, do que Deus havia falado para ele. E isso fazia com que ele avançasse. José estava preso, mas não por dentro. Mesmo na prisão ele prosperava, porque ele estava preso no lado de fora, mas não preso no lado de dentro. No lado de dentro ele estava livre. Por isso muitos não avançam, porque estão presos por dentro. Jesus disse: eu vim dar a vocês vida e vida com abundância. Por que nós rejeitamos a prosperidade como se fosse uma coisa maligna, como se fosse uma coisa mal, como se, não ter nada fosse, então, realmente alguém mais próximo de Deus? Não, gente. Deus quer dar o melhor para nós aqui nessa terra, para todos. Deus quer dar o melhor. Eu não estou dizendo que Deus enriquece todo mundo. O que eu estou dizendo é que a bênção que enriquece e que não acrescenta dores, ela é resultado de uma pessoa que está alinhada à vontade de Deus. O reino não sustenta filhos com migalhas, mas com herança.
O reino não sustenta filhos com migalhas, mas com herança. Não é bênção se você perde a paz na sua família. Não é bênção se a sua família está destruída ou é destruída. Não é bênção se você vive ansioso. Não é bênção se você vive sempre no limite da exaustão. Então você começa a separar o que é de Deus e o que não é de Deus. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Agora, talvez você tenha que recalcular rota. Se o caminho que você está só trazendo dores para você, você tem que recalcular rota. Você tem que repensar. Você tem que parar e orar e pedir ao Espírito Santo para que lhe direcione, para que mostre a você. Quer experimentar os poderes do reino? Então, alinhe-se à vontade de Deus. Essa é a palavra para você. Se tiver que mudar algo, mude. Se tiver que largar algo errado, largue. Porque é o que o Espírito Santo está falando conosco hoje aqui. Amém? Eu deixo essa instrução ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Domingo agora, nós teremos 2 grandes cultos. Eu estarei no culto da manhã, às 9 da manhã. E a minha esposa estará no culto das 18h30. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Nós servimos nessa igreja. Não estamos à frente dessa igreja mais, mas servimos de coração. Todos os domingos que eu posso, eu estou servindo, eu e a minha esposa. E se você ainda não adquiriu nossos livros, Café com Jesus 2 e Café com Jesus 1, adquira no nosso site www.vinicius7.com.br. Amém? São devocionais que vão enriquecer a tua jornada, mas não esqueça, comece sempre lendo a Bíblia, para depois pegar o devocional, certo? A Bíblia tem que ser a nossa primeira leitura. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir para todos que estão aqui deixar a curtida, por gentileza, nesse vídeo, deixa aí o seu like e compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca agora a sua carta para Deus, a sua oração específica. Só para explicar para quem não sabe, a carta para Deus que nós estamos fazendo é uma oração específica, apresentando em detalhes a Deus a nossa necessidade e o nosso pedido de oração. Amém? Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos diante de Ti agora todas as cartas para Deus, todas as nossas orações específicas, que aqui estão incluídos nossos pedidos pela família, pela saúde, também, Senhor, por projetos, por sonhos, pela salvação da nossa casa, pela justiça também, para que tudo aquilo, Senhor, que não vem do Senhor, não prospere em nosso caminho. E nós fazemos uma oração, Espírito Santo, nesse momento, pedindo, nos alinha ao centro da vontade de Deus. Nós queremos estar debaixo dessa atmosfera de bênção, como José tinha sobre a vida dele, aonde ele chegava, ele prosperava, aonde ele chegava, as coisas vinham para as mãos dele. Senhor, nós oramos agora para que tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem como herança para nós, somos filhos do Senhor,
que essas bênçãos sejam atraídas para a nossa vida. Oramos por boas oportunidades, oramos por grandes portas, oramos por grandes negócios e também oramos, Pai, para que o nosso ouvido esteja cada vez mais alinhado à vontade de Deus, o nosso coração seja um coração obediente a Deus, rendido à vontade de Deus, rendido aos propósitos do Eterno. E te pedimos perdão, Pai, toda vez, Pai, que não andamos alinhados na Tua vontade, no centro do Teu querer. E te pedimos, alinha nosso coração com a vontade de Deus, alinha a nossa vida à palavra. Queremos estar debaixo, Senhor, da cobertura do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo na nossa vida. Espírito Santo de Deus, nós declaramos a nossa dependência total e completa de Ti e pedimos a Tua bênção. Senhor, apresentamos diante de Ti agora todas as cartas e pedimos resposta, pedimos intervenção, pedimos milagres, no nome de Jesus Cristo. E eu peço, Pai, fortalece a vida de cada pessoa que está orando junto comigo, intervém na sua vida, intervém na sua causa, em o nome de Jesus Cristo. Libera do Teu favor, Espírito Santo, sobre essa pessoa. Amém e amém. O Senhor me mostrou uma pessoa com dores terríveis nas costas, terríveis, mal estava conseguindo parar na oração. Seja você quem for, eu quero declarar saúde sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus cura. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração. Às 9 da manhã vou estar junto com vocês aqui e depois às 18 horas. Deus abençoe a todos e até mais.